Boa noite, irmãos. Graças a Deus por mais que de vida nós concedido, pela sua bondade, graça, misericórdia, amor. Queremos, neste momento, orar ao Senhor. Vamos pedir a Ele que sua graça queira nos abençoar, nos assistir hoje, nesse dia. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Bendito Deus, eterno Pai que está no céu, soberano Senhor de nossas vidas, graças te damos, ó Pai, pela tua bondade, pela tua misericórdia, pelo teu amor. Te louvamos por Cristo Jesus, o teu Filho amado, nosso Salvador bendito, aquele que assim mesmo se entregou para nos resgatar do império das trevas para o reino do Filho do teu amor. Por isso, Deus, nós te louvamos, nós te bendizemos de todo o nosso coração e rogamos ao Senhor que neste momento venha nos assistir, neste momento culto que prestaremos ao Senhor. Queremos te agradecer pelo teu cuidado santo, bendito, paternal, que tem tido para conosco, mas queremos, Senhor Deus, neste momento pedir ao Senhor que conforte a família do teu servo, que aprove ao Senhor chamá-lo para ti. Presbítero Francisco, abençoe seus familiares, consolando, confortando-lhes, dando-lhe a certeza de que ele está agora mesmo na tua presença e sendo assim está muito melhor do que qualquer um de nós. Bendito seja o teu santo nome. Deste descanso ao teu servo. Agora, Senhor Deus, queremos pedir que venha nos abençoar aqui neste culto, recebendo as orações que fazemos como essa que o teu servo faz ao Senhor. Pedimos que abençoe a leitura da tua santa palavra, Antigo e Novo Testamento, cântico dos salmos e a pregação da mesma, pedindo pelo teu servo Álares, que vai nos trazer a tua santa palavra, que o Senhor o abençoe ricamente, e assim também a nós, Senhor Deus, para que possamos estarmos preparados para receber a tua santa palavra, viver por ela e por ela assim glorificar o teu santo nome. Senhor, fala conosco, nós te pedimos, nós te agradecemos na pessoa bendita de Cristo Jesus, o teu Filho amado, nosso Salvador. Amém. Irmãos, ainda de pé, você é um salmo pequeno, vamos abrir a santa palavra do Senhor, o salmo de número 15. Salmo de número 15. Diz assim a santa, bendita e inerrante palavra do Senhor. Salmo de Davi. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça e de coração fala a verdade. O que não difama com sua língua, não fala mal do próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que aos seus olhos tem por desprezível o réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. E o que jura com dano próprio e não se retrata, o que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede não será jamais abalado. Amém. Podem sentar, irmãos. Vamos cantar o salmo de número 2. Tomara que a minha versão aqui esteja certa, porque às vezes salmo de número 2. Porque se amontinam as nações. Porque se amontinam as nações, pensam os povos sempre em vaidade. Os reis da terra tomam posições, e os governantes buscam unidade. Contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo laços seus vamos romper, sua
lançaremos fora, deles queremos nós nos desfazer. Porém aquele que nos céus está, põe-se a rir, o Senhor zomba deles. Na sua ira há de lhes falar, no seu furor os deixarás turbados. Constituí meu rei, o meu ungido, sobre o meu santo monte de Sião. Proclamarei do Senhor seu decreto. Disse meu filho, hoje te gerei. Pede a mim e herdarás nações, e o fim da terra como tua posse. Com teu bastão de ferro as quebrarás, qual vaso de oleiro as despedaçarás. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos, ó juízes, exaltar. Prestai a Deus serviço com temor, e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o Filho ungido do Senhor, para que sua ira não se acenda, e no caminho ainda pereçais, quando em breve seu furor se levanta. São todos eles bem-aventurados, todo que nele se refugiar. São todos neles bem-aventurados, todo que nele se refugia. Amém. Vamos abrir mais uma vez a Santa Palavra do Senhor no livro de Zacarias, capítulo número 3. Zacarias, número 3, capítulo 3. Assim a santa, bendita e inerrante palavra do Senhor. No 8º mês do 2º ano de Dário veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo: o Senhor se irou em extremo contra vós, contra vossos pais. Portanto, dizei-lhes: assim diz o Senhor dos exércitos, tornai-vos para mim, diz o Senhor dos exércitos, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos exércitos. Não sejais como vossos pais, a quem clamavam os primeiros profetas, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras. Mas não ouviram, nem me atenderam, diz o Senhor. Vossos pais, onde estão eles? E os profetas, acaso vivem para sempre? Contudo, as minhas palavras e os meus estatutos que eu prescrevi aos profetas, meus servos, não alcançaram os vossos pais. Sim, estes se arrependeram e disseram: como o Senhor dos exércitos
intenção de nos tratar segundo os nossos caminhos e segundo as nossas obras, assim Ele nos fez. Amém. Vamos cantar mais um salmo. O número 3. Salmo de Davi, quando fugia de Absalão, seu filho. Senhor, como aumenta contra mim os opositores meus, são muitos que proferem contra mim, nem Deus o salvará. Tu és minha glória, escudo meu, exalta o servo teu, clamei com minha voz, responde-me do santo monte seu, e pego no sono ao deitar, acordo pois me sustens, não temo a multidão ao meu redor, que contra mim está. Levanta-te, ó Deus, vem me salvar. Feriste inimigos meus, seus dentes, seus queixos quebrastes, ferindo de uma vez. Ao Senhor Javé, o nosso Deus, pertence a salvação, a bênção divinal esteja, pois, no povo teu, Senhor. Amém. Vamos abrir mais uma vez a Santa Palavra do Senhor, essa feita no livro de Atos, Novo Testamento, capítulo número 7, continuação. Nós lemos sexta-feira passada até o 30, vamos continuar. Atos 7, a partir do 30. Capítulo de Atos, número 7, a partir do 30. Diz assim a santa e bendita palavra do Senhor. Decorrido 40 anos, apareceu-lhe no deserto do monte Sinai um anjo por entre as chamas de uma sarça que ardia. Moisés, porém, diante daquela visão, ficou maravilhado e, aproximando-se para observar, ouviu-se a voz do Senhor. Eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava contemplá-la. Disse-lhe o Senhor: tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa.
Vi com efeito o sofrimento do meu povo no Egito, ouvi o seu gemido e desci para libertá-lo. Vem agora e eu te enviarei ao Egito, a este Moisés, a quem negaram reconhecer, dizendo: quem te constituiu autoridade e juiz? A este enviou Deus como chefe e libertador, com assistência do anjo que lhe apareceu na sarça. Este os tirou, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, assim como no Mar Vermelho e no deserto durante 40 anos. Foi Moisés quem disse aos filhos de Israel: Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. É este Moisés quem esteve na congregação no deserto com o anjo que lhe falava no monte Sinai, e com os nossos pais, o qual recebeu palavras vivas para nos transmitir, a quem nossos pais não quiseram obedecer, antes o repeliram e no seu coração voltaram para o Egito, dizendo a Arão: faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Naqueles dias fizeram um bezerro e ofereceram sacrifício ao ídolo, alegrando-se com as obras das suas mãos. Mas Deus se afastou e os entregou ao culto da milícia celestial, como está escrito no livro dos profetas: ó casa de Israel, porventura me ofereceste vítimas e sacrifício no deserto pelo espaço de 40 anos, e acaso não levantaste o tabernáculo de Moloque e a estrela do deus Refã, figuras que fizeste para as adorar? Por isso vos desterrarei para além da Babilônia. O tabernáculo do testemunho estava entre nossos pais no deserto, como determinara aquele que disse a Moisés que o fizesse, segundo o modelo que tinha visto, o qual também nossos pais, com Josué, tendo-o recebido, o levaram quando tomaram posse das nações que Deus expulsou da presença deles, até aos dias de Davi. Este achou graça diante de Deus e lhe suplicou a faculdade de provar morada para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão quem lhe edificou a casa. Entretanto, não habita o Altíssimo em casa feita por mãos humanas. Como diz o profeta: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Não foi porventura a minha mão que fez todas estas coisas? Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resististe ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciava a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos, vós que recebestes a lei por intermédio de anjos e não a guardastes. Ouvindo eles isto, enfureceram-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele.
Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos nos céus e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita, e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele, e lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras adormeceu. Amém. Deus abençoe a sua santa palavra. Estaremos passando a mesma ao jovem Alex, que vai nos trazer a mensagem do Senhor. Irmãos, vamos ler a palavra do Senhor no Salmo 25. Nós vamos expor apenas o verso de número 11, mas vamos ler o salmo por completo. Vamos ler com atenção. De Davi: A ti, Senhor, eleva a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Com efeito, os que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem causa procedem traiçoeiramente. Faz-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, guia-me na tua verdade e ensina-me. Pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade. Não te lembro dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim, segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Bom e reto é o Senhor. Por isso, aponta o caminho aos pecadores, guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Todas as palavras do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, que é grande. Ao homem que teme ao Senhor, ele instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará a sua alma, e a sua descendência herdará a terra. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois ele me tirará os pés do laço. Volta-te para mim e tem compaixão, porque estou sozinho e aflito. Alivia minhas tribulações do coração, tira-me das minhas angústias, considera as minhas aflições e o meu sofrimento e perdoa todos os meus pecados. Considera os meus inimigos, pois são muitos e me abominam com ódio cruel.
Guarda-me a alma e livra-me. Não seja eu envergonhado, pois em ti me refugio. Preserve-me a sinceridade e a retidão, porque em ti espero. Ó Deus, redime a Israel de todas as suas tribulações. Vamos orar. Ó Senhor, ajuda-me em nome de Cristo. Tira-me dos meus apertos, Senhor. E que o Senhor conceda temor a mim e a cada um que está aqui, para que o Senhor revele-nos aquilo que é espiritual, Senhor. Ó Deus, ser conosco, Senhor, tem compaixão, manifesta o teu Espírito neste momento e abre os nossos olhos, ó, faz cair as escamas daquilo para vermos aquilo que não temos visto da tua palavra dentro de nós, em Cristo Jesus. Ó Deus, tu que habitas no mais alto trono, és a verdade, Senhor. Em nome de Cristo Jesus, nos faz esperar no Senhor, pela mensagem da paz do Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Irmãos, nós, como disse, vamos expor apenas esse verso de número 11. E parece que este argumento, se nós voltarmos ao verso novamente, diz: por amor do teu nome, Senhor, perdoa minha iniquidade, pois é grande. Parece que salmista aqui é como se fosse contraditório ou não tem muito sentido na sua oração, porque ele se aproxima de um Deus que é justo, que é santo, e ele diz: perdoa a minha iniquidade. Não só perdoa a minha iniquidade, mas ele diz: pois é grande. Ele argumenta com Deus que porque a sua iniquidade é grande, então ele clama ao Senhor: perdoa. Talvez os irmãos não tenham notado assim, mas é como se nós chegássemos a um banco e com a dívida de 800 mil, 1 milhão de reais, e ainda argumentando que essa dívida é grande dessa forma, então chegássemos e pedíssemos que nós fôssemos perdoados aqui. Não só porque devemos, mas argumentando ainda que é grande. Isso para nós pode não ter sentido, porque se a dívida é grande, então aí está um problema maior ainda. Se a iniquidade é grande, então há um problema maior ainda com o Senhor. Mas é justamente dessa forma que o salmista se aproxima de Deus. E é como ele se dissesse, é como se ele dissesse: Senhor, porque eu preciso muito da tua misericórdia, porque eu preciso muito da tua compaixão, porque a minha iniquidade é tão grande, então eu preciso de mais misericórdia, eu preciso de mais compaixão, eu preciso de mais paciência do Senhor para comigo. Perdoa a minha iniquidade. E aqui está um clamor do salmista para que o Senhor perdoe o seu pecado, e aqui está um clamor para que nós façamos a Deus, você e eu, para que o Senhor perdoe a nossa iniquidade, pois ela é grande. E aqui então nós temos um ensino que é precioso. Se nós nos achegarmos ao Senhor,
pela sua misericórdia. Então o seu pecado ele pode ser grande. Então eles podem ser muitos, como diz o salmista, mais numerosos do que os cabelos da minha cabeça. Então você pode estar certo que você será redimido. Você pode estar certo que o Senhor irá ouvir a sua oração. Mas há uma parte importante nisso, neste verso aqui. Ele diz, por teu nome, ó Senhor. Ele clama, não por ele, não por alguma coisa de além, mas ele vai ao Senhor por misericórdia. E aqui está para nós, então, um ensino muito importante. Como nos achegar ao Senhor por misericórdia. E então temos acesso a este perdão tão grandioso do Senhor. Em primeiro lugar, nós devemos ver a nossa miséria. Veja, irmãos, o clamor do salmista está em cima da misericórdia do Senhor. E você não está errado, contradizendo com a palavra do Senhor, se você for a Ele por misericórdia. Se você usar a misericórdia por argumento. Mas há algo que nós precisamos entender, e não só racionalmente, isso tem que estar na nossa alma. Você precisa saber que misericórdia significa Deus colocar o coração dele sobre a miséria de alguém. Então, se não há miséria, se não há uma depravação, se não há uma calamidade, se não há um estado triste, não há sentido em falar de misericórdia. Porque é justamente isso que significa. Ele põe o seu coração sobre o miserável. Isso é a misericórdia. Então talvez nós, irmãos, sejamos nos utilizando da misericórdia do Senhor em muitas orações. Até mesmo quando nós ouvimos uma palavra na pregação e nós percebemos que nós estamos tão aquém de chegar a esta palavra, então dizemos, Senhor, tem misericórdia. Mas aqui está algo que não é pequeno. Você precisa enxergar a sua miséria. Sem isso, Deus não irá derramar misericórdia sobre você. Não é possível que Ele derrame misericórdia. Ela é o objeto, aquele que tem a miséria é o objeto dessa misericórdia. Eu fico pensando, irmãos, quantas dificuldades nós temos em amar ao Senhor. Em fazer aquilo para a vontade dEle. Em não sermos orgulhosos com a nossa vontade, como uma bandeira estendida, mas amar a vontade dEle. Somente. O orgulho é uma miséria que nós precisamos ver como realmente ela é. Talvez o orgulho para nós seja algo pequeno. Eu me incluo também. Mas o que é o orgulho se não você erigir um altar no seu coração, um ídolo? E embora nós estejamos com toda a forma de religião que nós temos, indo à igreja, lendo a Bíblia, orando, mas o que é o orgulho se não nós fazemos a nossa vontade, amarmos ao Senhor, a nós e não amarmos ao Senhor? O que é orgulho se não nós dizemos, eu governo na minha vida? Dizemos a Deus. O que é orgulho se não uma guerra no coração contra o Senhor? Lá no íntimo.
se nós não enxergarmos essa miséria, e é necessário que nós enxerguemos, é necessário que você enxergue que há no seu coração uma guerra contra o Senhor, um orgulho. E se você não enxerga isso, é como que desprezando a cruz de Cristo, é como que vai passando o sacrifício dele. Se nós não enxergamos o nosso orgulho, e então vamos ao Senhor por nós mesmos, então é como se disséssemos: o sacrifício dele foi muita coisa, foi exagero de Deus, não precisava ser assim, porque eu estou aqui por mim mesmo. O que é o orgulho contra o nosso irmão? Se não uma vontade de pisá-lo, quando Cristo lavou os pés e disse: vós me chamais mestres e dizeis bem, mas vocês devem fazer isso. E quantas vezes nós não queremos nos subjugar aos nossos irmãos? Quantas vezes nós dizemos palavras duras aos irmãos? Quantas vezes nós não estamos com o coração na dor do nosso irmão? Isso é miséria. Eu lembro de Maria quando ela derramou aquele óleo ungido sobre Cristo. Aquele óleo que tinha tanto excesso de óleo que escorreu por todo o corpo. Há textos que falam que ela ungiu a cabeça, mas há outros textos que falam que ela ungiu os pés. Isso é para que nós vemos que foi tanto óleo, como aquele salmo que nós cantamos. É como óleo que desce a cabeça e que cai na cabeça e desce pela barba de Arão. Assim foi o óleo que ela derramou sobre Cristo. E o que nós olhamos ali é que ela guardou aquele óleo. Foi tanto óleo, foi um óleo caro. A Bíblia diz que era um óleo ungido e precioso. Mas, apesar disso, quem chamou a atenção naquela casa? Somente Cristo. Eu lhe pergunto: você tem este coração que você tem para Cristo? É este amor e este clamor por Ele, para, como que fazendo o que você estiver fazendo, você guardar aquilo para Ele e derramar diante dele, de modo que as pessoas não olhem para você, mas o que vai chamar a atenção é Ele, é o cheiro dele, o aroma dele. Sonhe o seu coração se há este como o coração de Maria, ou se você rejeita a Ele e você não faz tudo pensando nele, tudo para Ele, tudo para exaltar Ele. Então, se nosso coração é assim, ele é miserável. Deus disse: tu és o meu filho amado, este é o meu filho amado, a quem me compraram. Mas se nós então não fazemos isto para a vontade dele, o nosso coração está naquilo que Deus não ama, porque é somente Ele o Filho amado, é somente nele que está o prazer do Senhor. Eu penso que nossa igreja precisa muito pensar nisso, irmão. A disposição do nosso coração para com Ele. Eu penso que você deveria gastar tempo sondando o seu coração e a disposição dele para com Deus. Não diga de imediato que você está humilhado diante dele.
ser sondado o seu coração. Porque você tem feito sócios externos. Não faça isso. Porque com tudo isso que temos feito, os sinais vitais da igreja têm estado saltados aos nossos olhos. Como está a vida de cada um de nós. E vocês sabem que nós não estamos com o Senhor. E esta é uma prova. Este é um ponto muito importante do seu coração para com Deus. Se ele não é aquilo que o Senhor se agrada, então é imundo, então é perverso para com o Senhor. Os puritanos, eles tinham tantos pensamentos como esses, até chegar mesmo como o próprio salmista coloca, nós deveríamos olhar mais para as experiências deles. O salmista relata versos em que ele fala de trevas por causa do seu pecado, em que ele fala de dor, como o Salmo 6 que nós começamos cantando: não me repreendas na tua ira, Senhor. E ele diz que os ossos doíam, mas não só os ossos, também a alma abatida. É isso que temos experimentado por causa da nossa miséria. Nós precisamos ter isso, irmão. Você precisa ter o senso da miséria do seu coração. Porque é para corações assim, que enxergam e que se condoem, porque eles sabem que furaram Cristo. Porque eles sabem que não pecaram contra um homem, mas eles pecaram contra o Filho de Deus. Eles não pecaram contra um homem que é moralmente correto, nem mesmo contra o mais crente dos crentes, mas eles pecaram contra aquele que é puro, a delícia de Deus. Um coração assim, um coração que enxerga essas coisas, enxerga a sua miséria, como ele não irá ficar doído? Como ele não irá se sentir o pior de todos? Sonhe do seu coração. Isso é necessário, indispensável. Mas não somente isso. Se você quer ir a Deus por sua misericórdia, você não somente precisa enxergar que você é miserável, mas que você é indigno da misericórdia de Deus. Eu sei que é tão difícil, porque eu também sou homem como vocês. Mas nós deveríamos gastar mais tempo olhando para a cruz. Quanta dificuldade nós temos de fitar os nossos olhos ali, na cruz de Cristo. Como nós podemos dizer que é difícil quando Cristo foi crucificado? Alguém já disse que nós não temos um sangue para derramar como Ele derramou. Por que nós dizemos que é difícil? Se Ele morreu, se Ele não só sofreu todas as coisas físicas, mas tomou carne carinha de Deus, nenhuma gota ficou. Do próprio Pai. Ó, como nós precisamos meditar mais nisso. Porque dizemos que é tão difícil este caminho. E Ele mesmo disse que é árduo, mas não é difícil comparado ao que Ele fez. Por isso, você não pode apenas ter o seu coração miserável, mas você precisa considerar que você é indigno,
que mesmo Deus olhando para você e vendo que você está percebendo a sua miséria, você deve considerar ainda assim que isto não vai atrair a Deus. Porque Ele escolheria você e não o filho dele. Você precisa considerar isso. Você não pode ir a Ele como quem, tudo bem, tem uma dívida. Porque muitas vezes é isso que acontece comigo. Eu tenho uma dívida com Deus, mas ainda lá no fundo resta algo que me possa fazer ir a Ele de mim mesmo. Eu lembro de uma ocasião, é como se nós saíssemos sem dinheiro e esquecêssemos o dinheiro em casa, a carteira em casa. Então, no momento em que nós lembrássemos disso, esqueci o dinheiro e colocássemos a mão no bolso e ainda ficou aquele dinheiro que esquecemos outro dia. Então nós damos aquele alívio, porque nós estamos segurados naquele dinheiro, ainda tem um pouquinho. Se nós formos a Deus com essa sensação de que ainda tem um pouco de nós para que Ele nos receba, isso não irá trair a misericórdia. Não irá, irmãos. Nós não somos dignos. Mas, se então você vai desta forma aí, por misericórdia, como nós vimos aqui, tendo seu coração miserável, tendo seu coração realmente como um desgraçado, indigno dele, e se você vai por Cristo, em terceiro lugar, se em primeiro lugar nós temos que ter um coração miserável, em segundo lugar nós temos que então ir a Ele indignos da sua misericórdia, e então em terceiro lugar, se nós vamos a Ele por Cristo, por essa misericórdia, então aí está a chave, aí se fecha como que um ciclo de que você agora pode ir aí por essa misericórdia, de que você agora pode clamar como Davi: perdoa por teu nome, meu Senhor, a minha iniquidade, pois é grande. Agora não há barreiras para a sua iniquidade, para o perdão de Deus. Vamos abrir em Isaías 1. Vamos ler a partir do verso 10. Diz assim: ouvi a palavra do Senhor, vós, príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, povo de Gomorra, de quem serve a minha multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos de carneiros, gordura de animais e cevados, e não me agrada o sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para me parecer perante mim, quem vos requereu? Veja, se nós temos algum resquício de nós mesmos, Ele diz para nós: quem vos requereu do sol pisar dos meus atos? Se você está vindo por você, quem vos requereu? Não continueis a trazer ofertas vãs, o incenso, a oração para a minha abominação, também as festas da lua nova, os sábados,
convocação das congregações, não posso suportar iniquidade associada ao juntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas unidades, a minha alma as aborrece, já me são pesadas, estou cansado de as sofrer, pelo que, quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos, sim, quando multiplicares as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, agora presta atenção, lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, sejam vermelhos de sangue, a eles, ainda que sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Veja, que uma vez que nós vamos a Ele por misericórdia, Ele mesmo diz, é como se Ele dissesse: você tem pecados horríveis, você tem muitos pecados, então venha e entre em questão com o sangue de Cristo, com a justiça dele, ainda que seja tão pecaminoso o seu coração, ele se tornará branco como a lã. Esta é a disposição do Senhor para nos perdoar, se nós vamos a Ele por sua misericórdia. Se nós vamos a Ele com um coração miserável, indigno, eu lembro do que John Bunyan, quando ele estava numa situação tão difícil de consciência, ele, com seus pecados diante de Deus, e então ele argumentou com Deus e disse: sim, Senhor, é como se ele tivesse dito: sim, os meus pecados são grandes, eu sou o maior dos pecadores, mas o Senhor derramou sangue por todos os eleitos, pelo pecado de cada um deles. Então, ainda que os meus pecados sejam os maiores possíveis, os maiores de todos os eleitos, ainda que eu seja o mais pecador de todos, ainda assim o sangue do Senhor tem virtude para me purificar, porque o Senhor pode purificar o pecado de todos eles. Esta é a disposição do sangue de Cristo. Ele pode sim fazer isso, como Giovanni pensou. Ele, ainda que seu pecado seja infinito mal contra ele pode me purificar. Ainda que sejam muitos, ele pode me purificar, se você vai a Ele com misericórdia. João 7 diz: o sangue de Cristo purifica de todo pecado, seja qual for o seu pecado. Coloque diante de Deus. Lembra desse texto de Isaías? Ele mesmo diz: vinde e arrazoemos todo pecado. Atos 14:39 diz: por ele, por Cristo, aquele que crê é justificado de todas as coisas que pudesses ser justificados pela lei. Aliás, o texto diz: por ele todo aquele que crê é justificado de todas as coisas que não pudesses ser justificados pela lei.
o que você faz infringe a lei de Deus. Ele pode crucificar. Vamos abrir em Salmo 85. Veja o verso 2. Perdoaste a iniquidade de todo o povo, encobriste os seus pecados todos. A ideia aqui, meus irmãos, é como que o sangue de Cristo cobriu todos os pecados. Aquele que julga, ele que é o juiz, olha para esse que vai a ele com misericórdia e que tem o sangue e não vê transgressão nenhuma. Não é qualquer um, mas é o próprio que julga. O sangue de Cristo tem o poder de cobrir tudo aquilo que a lei requer de você, tudo aquilo que o caráter de Deus requer de você. Com este sangue é coberto, e quando Deus olha, não há nada que ele possa questionar. Vocês já pararam para pensar nisso? Porque é o próprio que julga. Ele não vê erro algum, porque está o sangue de Cristo cobrindo. É isso que quer dizer que você sabe. Encobriste os seus pecados todos. Mas, se você ainda tem ressalvas de ir ao Senhor em misericórdia, se você ainda tem dificuldades de orar como Davi, perdoa, pois é grande a minha iniquidade. Então, olhe mais para Cristo neste momento e veja Ele como aquele que veio com uma tarefa para fazer: perdoar. Ele disse no texto de João: foi precisamente para isto que veio. Ele veio morrer. Veja-o como alguém, sabe, assim como nós olhamos para um policial e nós sabemos o que ele está fazendo ali, qual é o papel dele, identificamos logo que ele é aquela pessoa que irá proteger quem está com algum perigo. Assim como nós identificamos um médico e olhamos que ele é aquela pessoa que nós iremos recorrer prontamente em um caso de enfermidade. Assim você deve olhar para ele e ver que o ofício dele, ver que o papel dele, ver que a tarefa dele é salvar. Salvar aqueles que vão com misericórdia. Salvar aqueles que vão com o coração abatido a ele. Salvar aqueles que vão com o coração partido a ele. Essa é a tarefa dele. Mateus 9:13. Diz: aliás, verso de número 12. Mas Jesus ouvindo disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Em outro correlato diz:
que ele diz: eu não vim para os santos. Pensa nisso. Ele diz: eu não vim para os santos, eu vim para os que estão enfermos. Eu não vim salvar os que não precisam de salvação, mas eu vim salvar o que está perdido. Os sãos não precisam de médico, mas os doentes. Ó, meus irmãos, por que nós temos tanta dificuldade de ir a Deus? Assim mesmo, com o coração abatido. Como ele requer, mesmo que ele diga: venha com o coração abatido, mesmo que ele diga: eu só lhe recebo se você vier com o coração ferido, humilhado, mesmo que ele diga isso, o que lhe impede de ir a ele? O que lhe impede de ouvir a voz dele? Se o papel dele é curar a sua enfermidade, por que nós permanecemos enfermos e não vamos a ele? Por que você permanece preso no pecado? Se ele é aquele que veio para fazer justamente isso, é o Cordeiro de Deus que veio tirar o pecado do mundo. Que o Senhor então nos faça olhar para ele desta forma. Nós precisamos entender como que este caminho de ir a ele, por esses dois lados. Você precisa se humilhar. Ele diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar. Bote isso na sua cabeça. Sem isso, não há misericórdia. Mas ele disse: se humilhar e orar, eu ouvirei dos céus e sararei as suas enfermidades. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos faça entender essas palavras em nosso espírito. Que você medite nisso e entenda, especialmente aquilo que deve ficar, é que você precisa saber a disposição do seu coração para Deus. Porque sem sondar isso, a nossa resposta sempre será que o nosso coração não é tomado. E então, sem um coração que não é miserável, não há misericórdia. Lembrem disso. Vamos orar. Senhor, inclina, Senhor, os teus ouvidos a esta oração. Ó Deus, que o Senhor aplique ao nosso espírito essa palavra. Como nós temos sido enganados, Senhor, pelo nosso pecado, como nós temos resistido a enxergar a nossa miséria. Tem misericórdia desta igreja, tem compaixão de cada um aqui que tem resistido a enxergar a sua miséria, Senhor. E faça com que tenhamos outra vida, outra busca. Não adianta continuarmos como estamos. Tem compaixão desta igreja, Senhor. Nós somos bons, como aquele texto que o Senhor diz: dizeis que sois ricos, estáis enriquecidos, mas na verdade sois desgraçados, miseráveis, pobres, cegos, nus. Não vemos nossa realidade e queremos a tua misericórdia. Mas, Senhor, não opera apenas este olhar para a nossa miséria. Nos faz ir a Ele
aquele que tem o papel de curar os enfermos, o maior dos pecadores, o que tem mais pecados, quando vai pela misericórdia. Socorre, Senhor, sua igreja. Transforma as nossas vidas pela tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, irmãos, pela sua palavra. Deus aplique a mesma aos nossos corações. Eu não sei quantos chegaram depois da minha oração, mas também o WhatsApp aí, acho que a maioria, se não todos, já tiveram a notícia do falecimento do seu Francisco. Aprove o Senhor acolher para si. Então, nós precisamos estarmos orando pela família enlutada, né? Sabemos que é um descanso, tanto para ele como para a sua família. Nós estamos orando para Deus fazer a vontade dele nisso aí. E cremos que o seu Francisco está muito melhor do que qualquer um de nós. Nós estamos encerrados assim, irmãos. Sexta-feira está tendo reunião de oração também. Sexta-feira que nós tivemos, quase eu preguei só para Isa. Nós tivemos 4 ou 5 pessoas, não foi? 7. Mas está havendo reunião de oração na sexta-feira também, não esqueçam disso. Tão importante quanto hoje, quanto domingo também estarmos na casa do Senhor. Amém? Estamos encerrados.